Boa tarde, doutor José Gregório. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para este encontro dos descobrimentos online. Foi um prazer. Nós agradecemos. O Dr. José Gregório é uma personalidade que dispensa apresentações. No entanto, não resisto a fazer algumas breves referências à sua carreira profissional. O Dr. José Gregório foi ministro da Justiça do Brasil entre 2000 e 2001, no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi embaixador do Brasil em Portugal de 2002 a 2004. Foi secretário nacional dos Direitos Humanos e hoje é presidente da Comissão de Direitos Humanos da USP. E é muito importante referir também que o Dr. José Gregório foi um grande impulsionador do Encontro dos Descobrimentos. É padrinho desse projeto, que nasceu em 2002, época em que era embaixador do Brasil em Portugal, com o intuito de estimular uma maior aproximação entre portugueses e brasileiros. Hoje, esse projeto conta com a participação de 6 países e tem vindo a reunir cada vez mais empresários e personalidades de outros povos. Isso sempre levando consigo a mensagem do milho bom. Para quem não conhece a mensagem do milho bom, eu convido a lê-la no site do Encontro Descobrimentos, pois trata-se de uma mensagem cuja filosofia todos nós deveríamos adotar. Pois bem, doutor José Gregório, essa aproximação entre povos, no momento em que as pessoas parecem cada vez mais fechadas em si próprias, ou mesmo falando a nível de conflitos entre países e ideologias, a que temos assistido nos últimos tempos, demonstra que estaremos também a identificar uma tendência inversa que promove uma sociedade profícua e mais fraterna? Olha, eu acho que a resposta é afirmativa. Quer dizer, realmente você tem razão em definir essa época como uma época, paradoxalmente, em que as distâncias diminuíram, em que é muito fácil você entrar em contato com o outro, mas na realidade não há uma transmissão de alma entre uma pessoa e outra. Toda a proximidade tecnológica não trouxe uma maior união da humanidade, das pessoas. De maneira que esforços como esse que vocês fazem através desse encontro de descobrimentos é muito importante para juntar as pessoas. É claro que a tecnologia torna mais fácil essa união, mas se não esse esforço de formiguinha para agregar pessoas, para juntar pessoas, para conciliar pessoas, eu acho que o resultado é muito relativo em relação à situação que nós estávamos e que você criticou com a minha aprovação. Também acho que o moderno é muito pouco unido como deveria. Né? De maneira que eu sou fã de encontros como esse que vocês vão realizar, que vocês têm realizado. Acho que a minha passagem como embaixador do Brasil em Portugal tem algumas coisas que me deixam quase que vaidosos de achar que eu não perdi tempo, que não foi uma embaixada para satisfazer a vaidade que a gente tem pelo fato de ser embaixador. Eu acho que uma dessas coisas foi eu ter indiretamente ajudado o Nelson a semear esse bom milho que ele tem semeado através desses encontros. Com certeza. Muito obrigada, doutor José Gregório. Fale-nos um pouco de como eram as relações comerciais entre o Brasil e Portugal na época em que foi embaixador do Brasil em Lisboa e como estão essas mesmas relações atualmente. Por outras palavras, os brasileiros e os portugueses têm sabido aproveitar a vantagem de ligações como a história, a língua, a cultura em seus negócios? Olha, do ponto de vista sentimental, há pouca diferença através dos séculos entre o Brasil e Portugal, porque se trata realmente de uma amizade enraizada em sentimentos muito fortes e que varia um pouco
as mudanças de lua. Mas a verdade é que, com as mudanças de governo, não essa amizade fundamental entre Brasil e Portugal e Portugal e Brasil, mas as relações culturais, as relações econômicas, as relações humanas, elas se alteram. E eu tive muita sorte, porque foi no governo a que eu fiz parte, do Fernando Henrique Cardoso, que praticamente essas relações chegaram a um ponto mais alto, talvez, de toda a história da vida portuguesa e brasileira. Porque nunca Portugal investiu tanto como fez naqueles anos. Praticamente, alguns setores públicos indispensáveis aqui no Brasil ficaram sob o comando português, porque eles adquiriram, através de licitações públicas, essa possibilidade de aplicar aqui os conhecimentos e os adiantamentos tecnológicos que eles conseguiram em relação ao Brasil, não é? E não só esses grandes investimentos, mas também o fato na cronologia do tempo, bater uma data festiva da vinda do D. João VI para o Brasil, não é? Depois com o Pedro I, que declarou a independência, tudo isso foi muito comemorado, tudo isso ensejou um sem número de eventos e, mesmo na parte esportiva, nós tivemos um campeonato do mundo e o Brasil ganhou, e Portugal, que tinha preparado em Lisboa uma série de comemorações, como Portugal não teve muita sorte no campeonato, mas eles tiveram a elegância de transferir isso tudo para os brasileiros. Então, eu fiquei, pelo fato de ser o embaixador do time futebolístico que estava ganhando o campeonato, eu fiquei um personagem nacional. Sim. O jornal A Bola colocava na primeira página quase todos os dias. Né? Eu fazia apostas com os embaixadores dos países contra os quais o Brasil jogava e apostávamos em público o que o Brasil deveria pagar se perdesse o jogo, o que o Brasil deveria ganhar do outro time se ganhasse, do outro país se ganhasse o jogo. De maneira que foi realmente um período áureo no relacionamento entre Brasil e Portugal e Brasil. Período excelente. Qual seria a mensagem que gostaria de dar aos empreendedores e empresários que pretendem investir e entrar tanto no mercado brasileiro como no mercado português? Olha, em primeiro lugar, que eles rezem e torçam para o meu candidato ganhar. Eu não vou dizer quem é, porque o programa não é político, não é eleitoral, mas eu acho que o Brasil, nas mãos do meu candidato, poderá, sem dúvida nenhuma, voltar àquela idade de ouro entre Brasil e Portugal, que foi a idade do tempo do Fernando Henrique Cardoso. E aí em Portugal nós tínhamos amigos muito chegados, o Dr. Márcio Soares e o Nelson, como brasileiro, nos apresentou tanta gente boa que realmente vivia essa duplicidade de sentimentos. Você não sabia se ele era português ou brasileiro, do ponto de vista de como ele gostava
igualmente dos dois países. Eu acho que isso tudo é importante, isso tudo é que faz o bom relacionamento e, sem dúvida, que nos últimos anos houve um pequeno amortecimento nesse relacionamento. Ainda bem que não amorteceu na área não oficial, na área da sociedade civil, na área do não governo, onde vocês atuam e atuam muito bem. Mas agora acho que conforme forem as eleições aqui, um novo governo, pelo menos aquele que eu apoio, sem dúvida nenhuma, que é gente que estima demais Portugal, que tem aproximação não só de sangue, mas de sentimento, de consciência histórica com Portugal. Eu não tenho dúvida nenhuma que a partir de 1º de janeiro do ano que vem vão voltar as relações a crescentemente chegarem no topo, como chegaram no meu tempo. Passando agora para outra temática, em que o Dr. José Gregório continua a militar ativamente, a área dos direitos humanos, que aliás é algo que o acompanha desde os tempos de universidade. Que personalidade mais o inspirou nesse sentido? Olha, eu acho que aqui no Brasil os direitos humanos foram muito importantes porque a gente viveu um regime militar e basta ter um regime autoritário para os direitos humanos sofrerem. E os direitos humanos precisam da democracia como a flor precisa do sol para se desenvolver, para desabrochar. De maneira que, nos tempos em que nós não tivemos democracia, e foram quase 25 anos, o que a gente tinha como possibilidade de luta não violenta eram as bandeiras dos direitos humanos. E eu lutei muito nesse tempo sob a orientação de uma figura muito importante aqui do Brasil, que ainda está viva, está velhinha, mas está viva, e foi um cardeal arcebispo, quer dizer, um membro da Igreja Católica aqui do Brasil, que se tornou um símbolo, um farol dessa luta de resistência dos direitos humanos, e cujo nome é D. Paulo Evaristo Arnes. De maneira que foi a figura, nesse tempo mais difícil, que mais me mereceu admiração, e hoje eu recordo como se ele já fosse, embora vivo, uma figura que tem entrado na nossa história. Durante a sua jornada profissional e de vida, teve certamente muitas experiências interessantes. Poderia partilhar conosco um fato curioso durante essa caminhada? Olha, quase tudo que eu fiz na vida pública, e não foi pouca coisa, embora sempre num nível modesto, é sempre, a vida pública é sempre cheia de coisas imprevisíveis, é sempre motivo de você conhecer pessoas, você alargar os seus horizontes de conhecimento. Quer dizer, não há nada menos monótono do que a vida pública. Então, você tendo feito um pouco de vida pública, você, sem dúvida, adquiriu uma experiência muito rica de emoções que as outras profissões, às vezes, não proporcionam. Não é? De maneira que, como embaixador também, eu pude ver que, à medida que eu fui ganhando a confiança dos portugueses, que eles realmente viram, no fundo do meu coração, o quanto eu admiro, o quanto eu estimo, o quanto eu tenho uma aproximação assim fraterna com Portugal, o quanto eu respeito Portugal como um membro
da Europa, da civilização ocidental, do progresso humanístico do nosso planeta, eu fui recebendo o maior apoio, a maior cordialidade de tratamento, a maior estima, de forma que eu tenho a maior saudade possível daquele tempo. Foi curto, que não chegou a 3 anos, mas foi muito intenso. E quase tudo que eu vivi em Portugal foi pitoresco e foi inesquecível, né? Não teve nada desagradável que tenha acontecido com portugueses. Eu só tive satisfação nas pessoas que eu conheci, nos museus que eu visitei, nos lugares históricos de Portugal, nas viagens que eu fiz, nos congressos que eu participei, nas distinções que eles me deram de honoris causa em universidades. Quer dizer, tudo foi motivo de ter uma recordação inesquecível, né? Não seria capaz de dar assim primazia para nenhuma, porque é o conjunto que realmente me traz as melhores recordações. Marcou positivamente, então, muito bom. Para finalizar, gostaríamos que deixasse uma mensagem para todos os que nos ouvem e que cultuam o espírito do Milho Bom, que é a própria essência do Encontro dos Descobrimentos. O que gostaria de dizer? Olha, eu acho que tanto o Brasil como Portugal, por mais amigos, por mais irmãos, por mais fraternos que sejam, eles têm sempre, assim, uma espécie de luta sem fim, de estreitar cada vez mais o seu relacionamento. Isso é bom para eles, como países, mas é bom não só para a comunidade que fala a língua portuguesa, que é uma grande comunidade, mas para o mundo em geral. Essa amizade luso-brasileira é muito importante. E, em segundo lugar, dizer que eu sei que Portugal tem passado por dias difíceis, o Brasil tem passado por dias difíceis, não é? Mas tanto um quanto o outro têm preservado a maneira de superar esses momentos difíceis. É uma coisinha que parece simples, mas é muito importante e às vezes até difícil de conseguir, que é a democracia. Quer dizer, enquanto Portugal for democrático e o Brasil for democrático, tudo pode ser melhor, tudo pode ser mais progressista, tudo pode ser mais justo, tudo pode ser mais humano. De maneira que, como Portugal hoje é uma democracia e o Brasil também é uma democracia, eu acho que o fato de nós estarmos numa situação que poderia ser ainda melhor do que é, isso não é apenas um desejo, mas é uma possibilidade real, porque nós caminhamos em cima do chão necessário para isso, que é a democracia. Muito bem. Doutor José Gregório, foi um grande prazer estar conversando consigo e mais uma vez agradeço imenso por partilhar conosco as suas melhores experiências e conhecimentos, que no fundo são as tais sementes da mensagem do Milho Bom, não é verdade? Muito obrigada e um bom dia. Muito Obrigada.